Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, bem-vindos aqui ao podcast da BHH, com um tema muito oportuno. A gente vai falar sobre dengue, o impacto do dengue sobre os pacientes oncohematológicos e sobre todo o ciclo do sangue em geral. Eu sou José Eduardo Levi, o Dude, sou biólogo, doutor em virologia pela USP, pesquisador do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo também, e superintendente de pesquisa e desenvolvimento da Rede DASA. E tenho o prazer de dividir esse podcast aqui com a doutora Jéssica Ramos, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês e também membro do nosso Comitê de Doenças Infecciosas. Então, só aqui para distinguir, a BHH tem um comitê de doenças transmissíveis pelo sangue, que eu sou coordenador, e um outro comitê de doenças infecciosas não necessariamente transmissíveis pelo sangue, que a doutora Jéssica Ramos faz parte. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Dude. Uma honra estar aqui com você e vamos aproveitar bastante esses minutos para esclarecer quem estiver escutando esse episódio do Hemoplay. Tá bom. Acho que a gente podia começar você comentando a preocupação número 1, a pergunta número 1, já que a dengue está aí, numa proporção que nunca houve no Brasil. A gente está esperando esse surto que já está em desenvolvimento aqui no país de proporções nunca vistas. Então, todo mundo se preocupa e os pacientes oncohematológicos particularmente. A gente hoje tem uma medida preventiva, que é a vacina, mas eu queria que você comentasse se eles podem ou não podem usar, e por que não, por que sim, falar um pouco da vacina, por favor. Perfeito. A gente sabe que a dengue, essa doença que é causada por um vírus, o vírus da dengue, que tem 4 sorotipos diferentes, ela vem no Brasil aí há várias décadas, pelo menos, e a gente tem no mosquito, até então, o nosso grande foco de prevenção. Então, diminuir a circulação do vírus, diminuir a proliferação do mosquito, e aí, mais recentemente, a gente teve a inclusão dessas vacinas. Por que era tão difícil, demorou tanto para ter uma vacina contra a dengue? Porque a gente precisa ter uma vacina que previna bem contra os 4 sorotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Isso foi conseguido pela primeira vez há alguns anos, uma vacina chamada Dengvaxia, produzida pela Sanofi Pasteur, que ela usava o vírus da febre amarela e aí fazia modificações genéticas para gerar uma resposta protetora contra o vírus da dengue. Infelizmente, a proteção gerada por essa vacina era pequena e muito desigual entre os sorotipos, então ela só podia ser administrada para quem já tinha pelo menos pego dengue alguma vez, já tinha um pouquinho de anticorpo, e aí sim essas pessoas poderiam utilizar. E aí, ano passado, a Anvisa aprovou a nova vacina, que é uma vacina chamada Qdenga, que é de uma outra indústria farmacêutica que desenvolveu uma outra companhia chamada Takeda, que ela usou uma tecnologia muito parecida, mas ela conseguiu atenuar o próprio vírus da dengue, no caso o dengue 2, e colocou pedacinhos dos outros tipos, dos outros sorotipos de dengue. Como são vírus atenuados, mais vivos, no caso da Dengvaxia, da febre amarela, no caso aqui da Qdenga, o próprio vírus da dengue, essas vacinas não são recomendadas para pacientes imunossuprimidos. Então, o nosso paciente oncohematológico ou paciente submetido a transplante de células-tronco, quem está usando corticoide, quimioterapia, transplantou um rim, um fígado, infelizmente, nesse momento, esse paciente não pode contar com essa estratégia de proteção. Isso gera, tem que gerar um alarme? Não, a gente só ainda volta para a etapa anterior, que é muito importante, controle de vetor, então, cuidar da sua casa, e nesse caso vale a pena meter o bedelho na casa do vizinho, a gente brinca de briga de marido e mulher, não mete a colher, mas na água parada do vizinho a gente precisa sim se importar, porque o mosquito pode voar. Então, para os pacientes imunossuprimidos, para os pacientes oncohematológicos em quimioterapia ou imunoterapia, a gente precisa reforçar as medidas de prevenção da picada. Então, usar roupas compridas, usar repelentes, quem tiver possibilidade de telar casa, apartamento, para pelo menos no período que está dentro do domicílio ter essa precaução, é a medida que a gente dispõe no momento.
Com certeza, como saúde pública, para diminuir a circulação do vírus, as outras pessoas, os imunocompetentes, serem vacinados, isso vai ter também um impacto relevante, mas não para o indivíduo imunossuprimido, pelo menos nesse momento. A gente espera que estudos sejam feitos, a gente sabe que nem todo paciente oncohematológico é igual, então tem alguém que acabou de fazer quimioterapia, tem alguém que já está aí esperando a alta há 4 anos, tratou o seu linfoma e eventualmente já é considerado um imunocompetente, mas nesse momento esse grupo não foi estudado, a vacina não foi testada neles, a gente espera ter esses dados em breve. Legal, muito legal. Então, todas as vacinas que a gente tem de dengue, são 2 nesse momento, são vacinas de vírus atenuado, como várias outras vacinas de vírus atenuado. E vírus atenuado, para quem não é da área e não entende exatamente a diferença entre as vacinas, é um vírus atenuado, ou seja, é um vírus um pouco mais fraco, mas que vai te causar uma doença muito enfraquecida, mas igual a doença que é causada pelo vírus natural. Então, esse é o princípio, né, de a gente ser imunizado, é porque a gente vai ter uma mini dengue muito fraquinha, inclusive em pessoas imunocompetentes, com um evento raro, mas que tem acontecido adverso, é uma denguinha. As pessoas ficam com pintinhas vermelhas no corpo, tem uma febre, normalmente uns 10 dias depois da vacina. Então, por isso que a Jéssica justificou que a vacina de vírus atenuado não deve ser usada em pacientes imunossuprimidos. E é isso também o motivo, já falando de doação de sangue, de que quem tomou a vacina da dengue tem que esperar 30 dias para doar o sangue, ou 4 semanas. Por quê? É uma margem de segurança. Normalmente a gente vai ter essa presença do vírus, viremia, né, a replicação viral, por no máximo 2 semanas, em geral bem menos do que isso. A gente no banco de sangue sempre coloca uma margem de segurança maior. Então, depois de 28 dias de tomar a vacina, não tem nenhum risco, ninguém mais vai ter aquele vírus vacinal replicando no sangue, aí a doação pode ser feita. Mas é importante lembrar, nesse momento, isso não tem muito impacto no país, porque, primeiro, no setor público, a vacina só está sendo dada para jovens, né, faixa que não doa sangue, abaixo de 14 anos, e no setor privado agora está faltando vacina, não tem vacina para ninguém. Então, não é um problema agora, mas, enfim, a gente espera que tanto a vacina seja expandida para a população em geral, quanto no setor privado tenha vacina, e só lembrar disso. Então, não pode doar por 28 dias depois da primeira ou da segunda dose, depois da dose de vacina. Aproveitando isso que você falou da questão do vírus, né, vacinal, ficar circulando no sangue, a gente tem também o período da viremia do vírus selvagem, né, da dengue. O paciente imunossuprimido, o paciente oncohematológico, ele tem N causas para ter febre, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que lembrar também do diagnóstico. Então, um paciente que está fazendo uma quimioterapia, que tem um episódio de febre, a gente vai seguir as investigações de infecção bacteriana como antes, de neutropenia febril, mas aí eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente pensando nos nossos colegas hematologistas que vão atender esses pacientes, que vão receber telefonemas dos seus pacientes em químio, como que você pensaria num fluxograma para diagnóstico? Porque a gente vê muitas pacientes, às vezes, coletando sorologia num período muito precoce. Como que você vê isso? O que você sugere? Olha, eu ia até comentar isso, é muito bom que você colocou, porque acho que esse é um outro ponto, uma outra contribuição super importante. A primeira coisa é, no paciente oncohematológico com febre, pensar em dengue. A gente, fora do Brasil, nos países que tem pouca dengue, está perdoado porque não é do dia a dia deles. Mas para nós, mesmo em São Paulo, que sempre foi uma área de pouca dengue, a gente precisa pensar em dengue, sim. Por quê? Também porque a dengue no paciente oncohematológico pode ser muito grave. São casos raros, mas a gente tem vários casos de óbito por dengue em pacientes oncohematológicos na literatura. Então, primeiro, no aspecto do paciente, teve febre, o melhor teste é sempre o teste molecular. É o teste de maior sensibilidade e, em geral, quando tem febre, tem vírus. Depois do período, se demorou um pouquinho para fazer, depois de 5 dias a 7 dias, o paciente oncohematológico ele vai sempre ter uma viremia mais prolongada, pode durar mais 10 dias, 14 dias até, em caso até de 21 dias, que são excepcionais. Mas na presença de febre, sempre pensar em dengue e fazer o teste molecular. Não tendo o teste molecular, o segundo teste de escolha é o teste de antígeno, NS1, que está presente no teste rápido, fácil de fazer, tem em todo lugar.
O teste rápido, inclusive, tem alguns que tem IgM, que complementa esse diagnóstico. O IgM já é uma janela um pouco maior, mais expandida. Tem algumas dificuldades em relação ao teste rápido, por exemplo, o IgM, alguma reação cruzada com Zika. Mas como a gente não está tendo Zika no Brasil nesse momento, agora também não é uma preocupação. Então, o teste tem um bom valor preditivo positivo. O que é importante a gente frisar, isso vale para todo mundo, isso não está sendo dito, no meu entender, com a importância que tem assim. O teste de NS1, que é o teste de antígeno, se dá positivo, é positivo. É muito parecido com o Covid. Mas a taxa de falso negativo hoje é muito alta. Uma série de motivos que eu não vou entrar no mérito aqui. Não é porque o teste seja ruim, são coisas inerentes à própria doença, à própria população brasileira. Então, fez o teste de antígeno, deu negativo, mas continua com a suspeita de dengue, vai para o teste molecular. É a melhor coisa para fazer, para fechar o diagnóstico. Então, não assuma que é um verdadeiro negativo. O positivo é confiável, mas o negativo tem boa chance de ser dengue e está dando negativo por uma deficiência da metodologia, como eu comentei com vocês. Do ponto de vista da doação de sangue e da doação de medula, acho que esse é um outro ponto muito importante. Mundo ideal, testaria todo mundo, todos os doadores de medula, candidatos, testaria no momento imediatamente pré-doação, ou seja, durante o condicionamento ou imediatamente pré-coleta das células. Pelo menos, se não puder fazer isso, pensar na epidemiologia. Alguém na tua casa está com dengue, alguém na tua rua está com dengue, seu vizinho está com dengue, você teve febre nos últimos dias, perguntar sobre sinais de dengue. Isso já é uma boa maneira de fazer uma boa triagem e diminuir muito o risco de transmissão. Tem casos de transmissão de dengue por medula, por doação de medula, que repercutiu no paciente. E só para complementar, porque acho que esse, no meio nosso aqui, é uma questão não resolvida, é a dengue nos doadores. Então, no momento de epidemia, isso já está mais do que provado no Brasil, em vários centros do Brasil, fora do Brasil, a gente chega a ter, por exemplo, no Rio de Janeiro, em março, abril, a gente vai ter lá 2% dos doadores positivos para o vírus da dengue. Isso significa que tanto no Rio de Janeiro, claro, em São Paulo em menor escala, Ribeirão Preto, que é uma área endêmica também de dengue, a gente vai estar transfundindo bolsas com dengue, porque nós não fazemos nenhum tipo de teste de triagem, e a maioria das pessoas portadoras são assintomáticas. Então, a gente não tem como saber qual doador é positivo. A gente colhe a amostra, e se testar a amostra, a gente pegaria, mas a gente não testa. E transfunde. A grande maioria dos casos, a dengue transfusional é totalmente assintomática. Mas existe um outro caso, nós mesmos tivemos um caso uma vez na Fundação ProSangue, também está publicado, com repercussão transfusional. Vocês tiveram um caso aí também, no Círio, que foi publicado, mas são casos muito raros. Tá? Então, hoje não existe nenhuma determinação em se testar doadores para dengue, mas se o teu receptor que recebeu sangue desenvolveu uma febre com sintomas, pensar que pode ser dengue transfusional, sim. Tá? Então, acho que esse é um alerta que a gente pode fazer em relação à doação. A outra coisa é a diminuição. O outro problema é que as pessoas estando com dengue sintomática não vão doar. Então, a gente tem que estar preparado para uma diminuição na taxa de doadores, quando a epidemia é brava mesmo, que pega muita gente, não só porque o cara está com dengue, mas porque o familiar dele, ele precisa cuidar do familiar, não pode se deslocar. E a gente tem que pensar também que a dengue, às vezes, pode necessitar transfusão do outro lado. Então, aumenta a demanda e diminui a oferta. Você quer comentar isso, Jéssica, em relação à necessidade transfusional? Acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, da repercussão para o paciente já vulnerável, as formas de manifestação, os riscos da doença. Então, acho que uma coisa que todo mundo grava muito é que a gente tem a dengue clássica e a dengue forma hemorrágica, mas nem toda dengue grave se apresenta com sangramento com a forma hemorrágica. A gente tem outros critérios de gravidade também. Então, a gente olha muito a hemoconcentração, então o hematrócrito desse paciente que sobe, mas sem dúvida nenhuma a gente fica muito atento nos pacientes que já têm uma plaquetopenia e que essa plaquetopenia é mais pronunciada ainda na vigência da dengue. Não há benefício de transfusão de plaquetas, isso é uma coisa que muitos pacientes questionam, porque o que a gente faz é repouso sintomáticos, uma hidratação vigorosa, e em pacientes que têm sinais de formas complicadas,
extravasamento, que é derrame na pleura, derrame ascite, ou sinais de sangramento mesmo, a gente hospitaliza esse paciente, mas não tem uma indicação de transfundir plaqueta. Ao passo que, se existe um sangramento, muitas vezes pode ser necessária a transfusão de hemácias, e aí entra essa questão do aumento da demanda por transfusão que você comentou. Eu acho que a gente aprendeu muito com as pandemias que antecederam, né? A gente vem aí de febre amarela, sarampo, Covid, e acho que um dos grandes aprendizados é que todo mundo tem um papel de identificar esses casos. Então, eu sei que quem está ouvindo esse podcast são desde pacientes, colegas hematologistas, colegas infectos, equipe multidisciplinar. Então, nos centros de oncologia, nos centros de transplante, enfermagem, farmácia tem um papel crucial. Eu acho que chamar esse ponto que você ressaltou também, aumentar a nossa suspeita. Se a gente está agora, né, nesse surto de proporções já muito aumentadas, aqui na última semana epidemiológica, na semana 5, eu vi o dado, o número de casos foi maior do que no pico todo do ano passado. Então, realmente, a gente tem que se preparar aí para semanas muito difíceis, fazer o que for possível do ponto de vista de prevenção, mas como a prevenção não depende só do indivíduo, acho que a gente vai ter que estar preparado para o aumento de casos. Então, pedir essa ajuda da equipe multi, desde a recepcionista lá, quando o paciente chega para receber sua infusão de quimioterapia, atentar para a febre, atentar para a rash, para dor no corpo, lembrar mesmo da possibilidade de dengue, tanto no paciente em terapia, quanto no paciente que recebeu transfusão, que aí tem 1000 outras indicações possíveis. Achei muito valiosa essa sua lembrança, né? E as formas graves, a gente espera, né, tá tendo uma ampla divulgação para que o paciente possa se identificar com dengue, se o médico não lembrar, que o médico lá da ponta, né, lembre e faça essa suspeita, procure confirmar o diagnóstico, mas principalmente que a gente siga o fluxograma aí de detecção de casos graves. Quem que é o caso leve, e leve bem entre aspas, porque é muito sintomático, mas quem é o paciente que pode ficar em casa se hidratando, e não é tomar 1 ou 2 copos d'água, tem uma hidratação vigorosa aí de mais de 2 a 3 litros, depende do peso do paciente, essa hidratação, e claro que o médico vai ver quem tem contraindicação ou não para uma hidratação tão vigorosa, mas lembrar que alguns pacientes vão precisar ser hospitalizados, e aí a gente precisa identificar isso de forma mais breve. O hemograma, que é um teste tão amplamente disponível, vai nos ajudar muito nisso, né? Identificar quem está com hemoconcentração, quem está muito plaquetopênico, não interromper as suas medicações por conta do diagnóstico, né? Então, é importante que o paciente mantenha as medicações até entrar em contato com o seu médico de referência, porque também tem muita dúvida disso, posso manter aspirina, não posso? Então, eu acho que isso varia muito caso a caso, não existe uma recomendação geral para todo mundo. Eu acho que o que é geral para todo mundo é se prevenir de dengue, isso de criança a idoso, quem mora no sítio, quem mora na cidade, no apartamento, na casa. Aqui a gente tem visto caso em todas as regiões de São Paulo, e o Brasil é muito heterogêneo, mas a gente está vendo isso em todo o país. Lembrar que também, por a gente estar falando aí para todo o Brasil, que a gente vai ter localidades que não vão ter acesso ao diagnóstico precoce, né, nem do ponto de vista molecular, nem do NS1, briguem para ter pelo menos o teste de antígeno, que é um teste, né, muito simples, tem essas limitações que o Dudy comentou, mas ajuda demais, né, ter no consultório, ter na UBS esse teste de antígeno já resolve muito o segmento, mas lembrar que nessas localidades, se você não tiver esse diagnóstico, esperar para coletar a sorologia, porque eu acho que é o erro que eu mais vejo, mais frequente, é descartar o diagnóstico de dengue com base numa sorologia, num IgM negativo coletado na febre, num momento muito precoce. Então, acho que isso a gente tem que divulgar, né? Todo mundo que está escutando esse podcast, que possa nos ajudar a disseminar esse conhecimento. Bom, eu acho que a gente já falou quase tudo aqui. Alguns comentários que eu queria complementar. Primeiro, em relação à expectativa da vacina, a vacina tem uma eficácia razoável para dengue sem sinais de gravidade, ou seja, é possível a gente, assim como a gente viu com a Covid, também não é uma vacina esterilizante que você toma e não vai ter, você pode ter dengue sim. Ela é bem melhor para hospitalização, então ela previne a hospitalização numa grande escala. Agora, essa vacina
não teve resultados tão bons para um dengue subtipo 3. Então, a gente tem que ficar... O subtipo 4 não dá para dizer nada, porque no estudo não tinha pacientes com subtipo 4, ele não estava circulando, então não pode dizer nem que sim, nem que não. Mas com dengue 3, é uma preocupação das autoridades, de todo mundo, porque nem para o vacinado a gente tem uma boa proteção. Além disso, a outra preocupação é isso que a Jéssica falou no começo, de variar um sorotipo e um sorotipo do dengue 3, que é um tempão que não circula no Brasil, se volta a circular. Normalmente a clínica é muito pior quando você tem um novo sorotipo entrando novamente. Então a gente teria um número muito maior de pessoas suscetíveis. O outro ponto, a Jéssica comentou, quer dizer, o paciente imunossuprimido não pode tomar essa vacina. O paciente HIV positivo é uma situação parecida, mas o paciente HIV positivo com carga viral indetectável há um tempão, com CD4 recuperado, a critério médico poderia tomar sim, e tem sido feito sob pedido médico, sob prescrição médica. Eu acho que é uma situação análoga a um paciente que foi um paciente oncomatológico, mas declarado curado, ele eventualmente poderá, sob critério médico também. A mesma coisa acontece com pessoas acima de 60 anos. Está fora do registro da vacina, não tem dados clínicos também, mas a critério médico, se o médico fizer o pedido, poderia tomar a vacina também. Se ele entender que o risco de dengue é muito grande para aquele paciente, ele pode pedir também. E, finalmente, outro ponto de lembrar que uma população que a gente acaba lidando é que, se você tomou transfusão, é bom esperar algum tempo, ou infusão de algum hemodderivado que tem imunoglobulina ou de imunoglobulina, não é bom tomar a vacina, porque aquela imunoglobulina pode inativar o vírus vacinal. Então, é sugerido aí um intervalo de tempo, 2 meses mais ou menos, entre a última infusão de algum derivado com imunoglobulina ou de transfusão de plasma que contém imunoglobulina também, até a aplicação da dose da vacina, para não perder o efeito da vacina. Acho que era esse, assim, o resumão é esse. Em relação ao teste, para ficar bem claro, na parte clínica, o melhor teste é o teste molecular. Ele deve ser feito no momento que a pessoa tem febre, porque quase todo mundo tem febre. Se não tiver febre, provavelmente não tem uma dengue que necessita fazer o diagnóstico. Não podendo fazer o diagnóstico, e a febre vai acontecer entre o momento da infecção, 5 dias, 6 dias, no máximo 7 dias. Não tendo diagnóstico molecular, segundo é o NS1, lembrar que o teste de antígeno tem uma taxa alta de falso negativo, e passado esse tempo, que a Jéssica comentou, o IgM, ele vai virar a partir do 6º dia, 7º dia. Então, na segunda semana do início dos sintomas, o IgM já costuma ser muito mais eficaz, com o senão, talvez nesse momento você já não precisa mais manejar o paciente, que ele já foi para casa, mas se ele voltar, por exemplo, aí naquele momento o IgM vale muito a pena fazer. Em relação à vacina, Jéssica, quer fazer um resumão, então? Eu queria... Perfeito tudo que foi colocado. Eu só queria não deixar tranquilo quem não conseguiu tomar a vacina, né? Eu acho que tem os pacientes que não conseguiram, né, por contraindicação, no caso, os imunossuprimidos, mas mesmo os imunocompetentes que não tiveram acesso à vacina nesse início, eu acho que a gente tem que lembrar que é uma vacina de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Esses dados de eficácia foram obtidos aí pelo menos 15 dias depois da segunda dose, então nós estamos falando aí de mais ou menos 100 e poucos dias para a pessoa poder ser considerada aí dentro dessa eficácia que os dados do estudo do TIDES mostrou. Então, isso não prescinde dos outros cuidados. O vacinado vai ter que usar o mesmo repelente que o não vacinado, pelo menos nesse surto 2024. Esses mesmos cuidados, eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho muito receio da falsa sensação de segurança. A vacina é um ganho imenso, assim, é uma intervenção que mudou a história da humanidade. A gente está vivendo mais hoje por conta das vacinas que foram implementadas aí com o tempo, mas a gente tem que ter sabedoria no que o dado traz, né? E nesse momento de implantação, nessas características dessa vacina disponível, ela ainda não é uma panaceia, tomei e acabou. Ainda a gente precisa da segunda dose, e essa segunda dose, por esse intervalo tão longo, talvez não seja suficiente para esse período, para essa antecipação que a gente viu da dengue nesse verão de 2024. Então, quem não tomou, não fique triste, não corte os pulsos, porque está tudo bem. Acho que a gente falou tudo aqui que a gente podia resumir em relação à atual situação da dengue. Vamos realmente torcer para que as previsões não se concretizem, mas é isso que a Jéssica falou, que às vezes a gente teve janeiro e fevereiro os números. Normalmente a dengue sempre tem um pico dela aqui em abril, no Brasil.
E a gente já está vendo janeiro e fevereiro mais alto do que abril do ano passado, que já foi um mês com muita dengue também. Então, toda a tendência é de subir e vai ser muito difícil a gente evitar muita chuva, calor, né? Bastante calor. Foi um ano, já começou com um calor estúpido também, que para o mosquito é muito bom. E lembrar isso, que a dengue é uma das doenças que o mosquito transmite. Então, o combate ao mosquito sempre é muito mais amplo, muito mais eficiente do que a gente focar em cada uma das doenças transmitidas pelo mosquito também. Então, tá bom. Obrigado, Jéssica. Foi um prazer dividir esse podcast com você. Esperamos que aí a audiência tenha aproveitado. E perguntas podem chegar através do site da BHH. Obrigada, Dude, pelo convite. Foi um prazer. Jéssica, foi um prazer. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.